Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho quem mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde a todos da região norte, pois aqui são ainda 16h40. Boa noite aos participantes dos demais estados. Faço uma saudação especial aos meus colegas do Acre que estão assistindo. E os meus filhos, netos, sobrinhos e primos da família Saraiva Correia é constituída de advogados. Principalmente o doutor Carlos Eduardo, aos primos que estão no Nordeste, Pericuri, Bodocó, Araripina, Petrolina e Recife, que estão participando nesse momento desse painel. Eu tenho uma imensa satisfação e grande honra de ter 3 grandes palestrantes e sou conselheiro federal da Ordem pelo Acre, já há 3 ou 4 mandatos, fui vice-presidente da seccional do Acre, e não vou me alongar mais, que as estrelas desse painel são realmente os palestrantes. E eu começo por apresentar o Dr. Carlos Eduardo de Vasconcelos, que é mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, conselheiro do AB de Pernambuco, integrou com distinção a Comissão de Juristas no Ministério da Justiça e elaborou o anteprojeto da Lei de Mediação. Portanto, é uma pessoa extremamente habilitada a participar e nos dar grandes lições de direito. Autor da obra Mediação de Conflitos e Práticas Restaurativas, que, pelo que os senhores podem deduzir, é de grande sucesso, pois já está na 7ª edição, editada pela editora Método, em 2020, de São Paulo. Portanto, eu passo já a palavra ao Dr. Carlos Eduardo de Vasconcelos, dentro do tema do painel 100, mediação privada e desjudicialização dos conflitos. Tem a palavra o Dr. Carlos Eduardo de Vasconcelos, com o lembrete do tempo que nós temos disponível. Muito grato, meu querido colega, conselheiro Luiz Saraiva. É um prazer enorme estar aqui ao lado da nossa querida juíza Valéria Lagrasta, do nosso diretor-geral da ESA, Marcos Borges, e temos que agradecer, e eu agradeço aqui com muito carinho, o convite recebido de Felipe Santa Cruz, através do meu grande amigo e irmão, Rony Duarte, que tem sido uma pessoa extremamente dedicada, empreendedora, criativa, que a OAB ganhou e que nos tem abrilhantado os nossos eventos, notadamente este, com mais de 100 mil participantes em vários países. Fantástico. Isto aí realmente é uma situação historicamente muito relevante. Eu gostaria também de fazer uma referência rápida aos colegas que compõem o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, que foi a família que me acolheu, a família da sociedade civil organizada, que me acolheu desde 1997, quando nós demos início, efetivamente, a uma nova fase
logo após a aprovação, né, da lei de arbitragem, a publicação da lei de arbitragem. Um ano após, estava lá o CONIMA já instituído e já atuando. E eu tive a aventura de me ligar a todas essas pessoas que cada vez mais se multiplicam numa rede nacional, articulada internacionalmente, de uma credibilidade incrível, um ambiente extremamente ético e generoso de compartilhamento e de colaboração com todas as instituições e com todas as pessoas que acreditam que o diálogo é o caminho da consolidação democrática de um país e que as habilidades comunicativas necessárias a relações saudáveis entre as pessoas e as instituições é aquilo que a mediação, na verdade, estimula e desenvolve. Eu gostaria também de dizer do prazer de estar aqui da sala, nomeada como Sala Dandara dos Palmares, uma ilustre representante da raça negra que está se emancipando cada vez mais e cada vez mais ocupando o seu espaço digno de destaque e de presença proporcionalmente adequada entre as mulheres que estão atingindo a sua posição de igualdade com os homens, justamente agora, neste período, o que é absolutamente representativo e significativo neste momento em que a OAB organiza um evento tão significativo como este que nós estamos vivendo. Bom, vamos então aos temas, que não são poucos, e o tempo é curto. Teremos 18 minutos ao todo, e eu creio que eu seria avisado 3 minutos antes para saber como concluir em tempo, com todo respeito ao tempo dos demais. Bom, como facilitar os diálogos? Nós sabemos que uma das características fundamentais da mediação de conflitos e das práticas de consensualização é o desenvolvimento entre as pessoas, num processo de educação, de habilidades e técnicas comunicativas que se aliam a padrões, a métodos e metodologias estruturadas de procedimentos. Então, a mediação não é uma coisa assim intuitiva e improvisada que as pessoas de boa fé fazem sem o conhecimento efetivo dessas habilidades, sem o desenvolvimento dessas habilidades e técnicas. Claro que aqui nós não teremos condições de fazer uma exposição ampla sobre as habilidades e técnicas que nós precisamos desenvolver, mas nós sabemos que a escola de Harvard, a escola de negociação e de mediação de Harvard, tem sido um padrão que nós temos adotado, fazendo variações e ampliações e enriquecimentos a partir das nossas próprias experiências e dos nossos livros, da nossa literatura brasileira. Eu destacaria, inclusive, Adolfo Braga, destacaria Tânia Almeida, destacaria Fernanda Levi, atual presidente do CONIMA, Regina Miquelon, uma gaúcha fantástica, que no começo dos anos 90 já atuava com mediação na área trabalhista. Em suma, eu faria referência a essas pessoas que são significativas de como a democracia funciona de uma maneira muito mais adequada, quando nós desenvolvemos essas habilidades e competências que a mediação de conflitos nos ensina e nos faz introjetar em nossa prática do cotidiano, nas empresas, nas escolas, nas universidades, na política, na vida internacional, trabalhando dentro da perspectiva de um direito dialógico e, ao mesmo tempo, ecológico, uma ecologia profunda que tem a ver, efetivamente, com a espiritualidade das pessoas que sabem escutar, das pessoas que sabem observar, que validam os sentimentos, que reconhecem a importância do outro também falar e que trabalha dentro dessa perspectiva de uma reciprocidade de escutas e falas, de pessoas que vão se desenvolvendo na capacidade de uma acolhida, de atitude de acolhimento em qualquer momento, independentemente das ideias serem coincidentes ou não, e até valorizando muito as ideias diferentes, porque é a partir delas nós nos enriquecemos mais. Técnicas e habilidades que têm a ver também exatamente com a validação dos sentimentos,
com a priorização das questões relacionais, antes de nos determos apenas em questões técnico-jurídicas ou econômicas. Nós procuramos entender quais são as necessidades reais e efetivas das pessoas que estão envolvidas naquele conflito, naquele confronto, validação de sentimentos, portanto, reformulação de mensagens agressivas, que às vezes acontecem, e nós precisamos saber lidar com elas. Portanto, essas habilidades e uma série de outras técnicas, que a gente não tem tempo de aqui elencar e discutir, elas são, digamos assim, o cerne, o norte básico de uma nova habilidade que altera, transforma a maneira das pessoas efetivamente se relacionarem de modo democrático numa sociedade que se pretende efetivamente uma sociedade que defende a justiça, a solidariedade e o desenvolvimento. Bom, diante disto, que essas habilidades comunicativas elas nos levam a compreender o direito numa outra perspectiva. Nós que somos operadores do direito, nós somos chamados, de certo modo, quando nos dedicamos à mediação de conflitos, a desenvolver novas habilidades na perspectiva de uma hermenêutica alargada, uma hermenêutica que não se prenda ao formalismo da interpretação, mas que saiba que aquele formalismo ele é construído para pessoas reais no mundo da vida e no mundo estratégico da política, de modo que é neste mundo da vida, na experiência e na compreensão da realidade que está sendo convivida e compartilhada, que nós vamos ter a oportunidade de compreender os aspectos concretos, objetivos daquela problemática, numa perspectiva histórico-evolutiva e teleológica, inclusive, sem descuidar da interpretação sistêmica ou sistemática, né, mais tradicional, mas também tão essencial quanto. E essa perspectiva nos faz perceber a necessidade de um direito mais humanizado, ou seja, um direito que qualifique o cidadão que está ali necessitando desses serviços para serem também protagonistas do processo de construção de soluções que efetivamente atendam às necessidades de todos os envolvidos. Esta é uma grande evolução que nós estamos vivendo no século XXI e que a Covid-19, pelo que nós temos observado, contribui para que se antecipe a percepção dessa realidade. A Covid, por incrível que pareça, com todo o sofrimento que vem trazendo, trouxe também um choque de realidade, um download de futuro que nos faz viver um novo presente, um presente com novas compreensões e, portanto, com novas promessas de solidariedade e de colaboração, de cooperação, de boa-fé nas relações que lidam com os conflitos, e tudo isto com o apoio do novo Código de Processo Civil, dos princípios do direito processual, das normas fundamentais do processo, tudo isto, claro, em atuações que se complementam e que se vão mostrando cada vez mais efetivas. A legitimidade dos processos, portanto, é algo que acontece, de fato, quando nós efetivamente consideramos esses aspectos. Como diz Gadamer, precisamos interpretar, compreender e aplicar como uma realidade única que se complementa para que possamos chegar a decisões efetivamente satisfatórias, né? E aí pensadores não só como Gadamer, como Frederick Miller, Dworkin, pensadores do direito e filósofos do direito, como João Maurício Adeodato, como Humberto Ávila, esses pensadores e tantos outros nos ajudam a perceber esse novo mundo, essa nova abertura. Feita esta observação, eu procuro aqui observar o que é que está sendo utilizado para estimular o desenvolvimento da mediação privada. Tudo que eu estou falando é focado no objetivo nosso aqui. Como desenvolver a mediação privada? Olha, para nós desenvolvermos a mediação privada, nós precisamos estimular a utilização das cláusulas de mediação previstas no artigo 22 da Lei de Mediação, 13.140, de 2015. É muito importante que nós nos detenhamos isto, os escritórios, os departamentos jurídicos, as empresas, os advogados de um modo geral, os operadores do direito de um modo geral, saibam e conheçam que, ao contratar qualquer negócio jurídico,
é importante incluir uma cláusula de mediação e, às vezes, e talvez até de preferência, uma cláusula de mediação associada a uma cláusula de arbitragem, uma cláusula med-arb. Isto é muito importante para o desenvolvimento da mediação privada. Nós já temos ótimas câmaras de mediação no Brasil, com uma demanda relativamente pequena, com a capacidade enorme de absorver milhares e milhões de casos que possam ser demandados nessa perspectiva. Nós temos mediações online hoje, se incluindo nessa nova exigência, e as câmaras estão no processo de adaptação, inclusive câmaras da OAB, que já adotaram atendimentos online para os advogados poderem levar seus clientes, com o apoio da OAB, numa plataforma adequada, a priorizarem essas soluções. Nós temos o CNJ e a OAB, recentemente, firmando um acordo de colaboração no sentido de capacitar advogados a atuarem como mediadores judiciais em convênios com os tribunais de justiça, e essas capacitações, tomando como base o modelo das capacitações do CNJ de 2010, e avançando na direção de uma colaboração efetiva com a OAB, de modo a estimular os advogados a se convencerem de que este tipo de trabalho como mediador pode ser realizado também ao lado da atividade de advogado, havendo alguns impedimentos para evitar captação de clientela, mas sabendo separar o momento em que você atua como mediador do espaço ou do momento onde atua como advogado, isto tudo funcionará maravilhosamente bem, com um acréscimo, com mais um plus na sua possibilidade de desenvolver uma advocacia mais consistente. Os métodos adequados nas faculdades de direito, isso aí está contribuindo muito para uma nova cultura dos novos advogados, né? E os processualistas estão cada vez mais voltados também para essas práticas. Eu converso muito, dialogo muito com os grandes escritórios, com os médios escritórios, com os processualistas, e nós sentimos que há uma rede de todos nós cada vez mais se fortalecendo nessas direções. Que estímulos adicionais a gente poderia desenvolver, por exemplo? Eu considero que nós precisamos acrescer o que eu falei, por exemplo, essas ideias da advocacia resolutiva, do desenho do sistema de disputas, das práticas colaborativas, né, na advocacia, o desenho do sistema de disputas, os escritórios, os departamentos jurídicos, recebendo os seus clientes, fazendo uma análise de jurismetria, no sentido de efetivamente perceber a realidade das necessidades, a complexidade do caso e as melhores opções dentro de uma perspectiva de justiça multiportas, em que as várias opções, os vários métodos são analisados, escutando-se com seriedade as necessidades reais e os interesses envolvidos nos desejos dos nossos clientes. E trabalhando com eles, inclusive, no sentido da reformulação dessas perspectivas, com vistas a soluções que sejam efetivamente mais satisfatórias para todos os envolvidos. Então, essa advocacia resolutiva é voltada exatamente para esse desenho do sistema de disputas, para esse diálogo mais aberto com o cliente, para o reconhecimento do cliente como protagonista. Enfim, concluindo, eu gostaria... Doutor, o senhor tem 3 minutos para finalizar. Ótimo, exatamente o que eu preciso, meu caro Luiz Saraiva. Veja, eu trouxe 2 ideias para a reflexão de todos nós, 2 proposições. A primeira é aquela que tem a ver com o artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Esse artigo estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Será que uma lei de mediação ou uma iniciativa de um cidadão, de seus advogados, pela consensualização, considerando que essa é uma promessa que vem desde o preâmbulo da Constituição, e que eles ajustem, né, com base nas suas vontades, né, e com uma perspectiva de opt-out, em que eles façam a opção da mediação, tendo a liberdade de sair do processo a qualquer momento. Será que isto iria de encontro ao que está aí definido nesse artigo, nesse inciso 35? Entendo que não.
Mas essa é uma grande discussão que vem de longa data e que penso que precisa ser renovada em função dos valores, dos princípios da cooperação e tantos outros que o novo CPC nos trouxe. Creio que esse inciso 35 pode ser interpretado numa outra perspectiva. A outra sugestão que eu trago é a sugestão de adotar aquilo que a lei de mediação adotou, quando se estabelece uma cláusula de mediação, e que, em função da cláusula de mediação, aquele que não comparecer à primeira sessão de mediação, ele arcará com a seguinte sanção. Ele, na hipótese de judicializar, se for bem-sucedido, se for vencedor daquele feito, ele terá direito apenas a 50% e arcará com 50% dos honorários de sucumbência e com as custas judiciais. Então, veja que é uma coisa que funciona para a mediação privada na lei de mediação, e que eu acho que pode ser trazida dentro dessa mesma perspectiva com uma redação diferenciada para a mediação judicial. Eu proponho esta redação: o não comparecimento da parte a alguma audiência de mediação ou conciliação em matéria suscetível de transação até o final do processo de conhecimento acarretará a assunção por parte desta de 50% das custas e honorários de sucumbenciais, caso recorra da sentença e venha a ser vencedora. Com isso, nós fortalecemos a consensualização. Encerrou o seu prazo. Bom, com isto, nós encerramos efetivamente e creio que isto facilitaria e fortaleceria a desjudicialização e a mediação privada. Obrigado, desculpem o pequeno atraso. Agradeço ao doutor Carlos Eduardo, e como nós já estamos avançando um pouco do horário, eu passarei agora para o segundo painelista, que é o doutor Marcos Vinícius Motter Borges, doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Imobiliário pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor efetivo do curso de graduação em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, diretor-geral da Escola Superior de Advocacia da UAB de Santa Catarina, superintendente adjunto da diretoria executiva do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, IBRADIM. Então, doutor Marcos Vinícius, o senhor tem a palavra e bom proveito. Boa noite a todos. Queria, de início, cumprimentar o doutor Luiz, o doutor Carlos, a doutora Valéria, que estão aqui comigo nesse painel. Trago um abraço virtual aqui da fria região sul do nosso país, exatamente de 14 graus nesse momento aqui em Florianópolis. Queria também, por esse belíssimo, por esse grandioso evento que se faz na forma virtual, e o faço em especial na figura do meu querido amigo, o diretor-geral da Escola Nacional de Advocacia, o meu querido Rony Duarte. Bom, o tema do nosso painel aqui é justamente a mediação privada, e basicamente eu vou falar de um projeto de lei, que é o projeto de lei 6204 de 2019, que trata da desjudicialização da execução civil, né? O doutor Carlos bem colocou, a doutora Valéria vai bem colocar as questões relativas à mediação, e não sendo possível essa composição tão incentivada e tão debatida aqui, uma determinada hora a gente vai ter que resolver isso por meio, talvez, de uma execução, e essa execução é, na verdade, o grande gargalo que se tem do sistema jurisdicional brasileiro. O que eu quero fazer aqui é tentar trazer aos advogados e às advogadas que nos acompanham, primeiro, a notícia desse projeto de lei, esse ousado projeto de lei que tira da jurisdição a execução civil e leva para o tabelionato, e também tentar mostrar para a advocacia a oportunidade que se tem sob o ponto de vista de atuação, até porque eu tenho conversado com alguns colegas que têm mostrado algum receio, algum tipo de medo desse projeto de lei. Então, eu vou dividir aqui a minha fala em 4 pontos. Primeiro, trazer alguns números do falido sistema de execução brasileiro, depois apresentar um contexto que foi propício para falarmos em desjudicialização de atos processuais, depois um breve destaque de alguns pontos do procedimento em si,
e, ao fim, trazer onde que eu acredito que nós tenhamos oportunidades para a advocacia no tocante a esse procedimento. Pois bem, né, nós temos aí, e já é mais do que falado e anunciada, uma verdadeira tragédia, né, no sistema jurisdicional brasileiro. Não é à toa que tanto hoje, como o doutor Carlos e a doutora Valéria vai falar, tanto se estuda essas outras formas de resolução de conflito, porque tudo deságua num sistema que é falido. E dentro desse sistema falido, nós temos um sistema que é mais falido, que é o sistema de execução, o sistema executivo. Vejam, chovendo molhado, mas números são sempre importantes, né? 78 milhões de processos em andamento. Né? Na Justiça Estadual, a média de tramitação de um processo é de 3 anos e 11 meses, de um processo de conhecimento. No entanto, da execução é de 6 anos e 4 meses. Eu costumo brincar, doutor Luiz, explica isso para os meus alunos lá da 7ª fase da matéria de execução aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, que uma execução demora mais que o processo de conhecimento. Isso não faz o menor sentido. Né? Um pouco mais de 54% de todos os processos em andamento, eles são execuções, seja execução fiscal, civil, extrajudicial ou título judicial. Né? 15% das execuções apenas chegam à satisfação do crédito. Esses números, eles trazem alguns reflexos que são óbvios, né? Primeiro, nós temos esse inchaço do Poder Judiciário, quase a metade das ações que tramitam são execuções. Né? Segundo, um aumento no orçamento, um judiciário inchado, mais dinheiro ele necessita, mais dinheiro se coloca no Poder Judiciário. Terceiro ponto que é importante é que, como nós temos muitas ações, as outras ações que não as execuções, elas acabam perdendo tempo. Se você investe muito tempo, o magistrado investe muito tempo em execuções, falta a ele tempo para outras ações judiciais. Né? Um outro efeito nefasto, esse vai direto ao jurisdicionado, é a descrença na cobrança de dívidas. Né? Naquele momento que o jurisdicionado mais precisa, que é a execução, ele não é atendido. Né? A consequência de mercado e de economia com relação a isso? Bom, se existe uma pecha de que as dívidas não são cobradas, reduz-se o oferecimento de crédito pelas suas instituições financeiras. Ou, se elas oferecem, elas aumentam o nível de exigência das garantias. Resultado, circula menos dinheiro, circula menos riqueza, menos produção, menos geração de desenvolvimento. Nós temos uma interligação direta entre essa falência do sistema executivo e todo esse contexto sociopolítico e econômico. O segundo ponto importante, que eu acho da gente conversar e mencionar aqui, é que esse fenômeno da desjudicialização de atos, que originalmente eram apresentados dentro de processos judiciais, esse não é um fenômeno novo, esse é um fenômeno que ele já vem sendo construído, não só no país, mas fora do país também, de alguns anos. Essa onda de desjudicializar atos e procedimentos que originalmente aconteciam exclusivamente dentro de processos e dentro da jurisdição, como eu disse, não é recente. A própria Lei de Registros Públicos, na década de 70, ela já trouxe uma série de situações que enalteciam o sistema registral brasileiro. A gente pode citar aí questões importantes ao longo das últimas décadas, como, por exemplo, a possibilidade da retificação extrajudicial de registro imobiliário em 2004. Na década de 90, um importantíssimo procedimento de execução na alienação fiduciária. Né? O CPC de 73, que originalmente não previa muitas situações dessa natureza, mas ao longo do tempo foi mudado e começou a prever como a consignação e pagamento extrajudicial, a averbação premonitória, e parece que talvez o que mais tenha colado de todos esses, em 2007, a modificação da Lei 11.441, que é consensual, por exemplo, não faz o menor sentido. Né? Veio o novo Código de Processo Civil de 2015 e investiu nisso. Né? Trouxe para a Lei de Registros Públicos a uso capião extrajudicial, trouxe a intimação do advogado da parte contrária pelo próprio advogado, trouxe a intimação de testemunhas pelo advogado, trouxe a ata notarial como meio típico de prova. Né? E não é só a legislação, o CNJ vem junto, nós temos uma série de procedimentos, de resoluções do CNJ que visam fazer o quê? Visam normatizar e esses atos que passam a serem praticados fora do âmbito do Poder Judiciário. E, vejam, advogados e advogadas que nos acompanham, o Brasil não está na contramão do mundo, ao contrário, já é de alguma data que vários países, e a gente pode citar aqui Espanha, Alemanha, Itália, mas sobretudo Portugal, e já explico por quê, estão indo na linha da desjudicialização, notadamente da execução, uma
forte judicial lá em 2003, 2004, que vem passando por uma série de melhorias. Em que ponto que eu quero chegar para avançar no terceiro item, o item dos procedimentos? Existe, sim, hoje, um ambiente, um contexto próprio, baseado em questões históricas, interligado com outros ordenamentos do mundo, que talvez faça emergir a maturidade que o nosso sistema precisava para começar a trabalhar com uma execução extrajudicial. Não é do dia para a noite que isso acontece. É fruto de estudos, é fruto de pesquisas, e me parece que esse projeto de lei vem em boa hora justamente para tratar do calcanhar de Aquiles, do ponto mais nefrálgico da falência do sistema jurisdicional. Vou fazer aqui 2 destaques muito rápidos para o procedimento da execução extrajudicial. Primeiro item, cabimento. Caberá a execução de títulos tanto para títulos extrajudiciais quanto títulos judiciais. As obrigações, no entanto, são só de pagar, obrigações de fazer. Não fazer e entregar estão fora do procedimento. Outro ponto importante, é necessário o protesto prévio. Então, você faz o protesto do título, seja ele executivo, judicial ou extrajudicial, e avança no procedimento perante o tabelionato. Um outro detalhe importante, artigo 14 da lei diz que o título executivo judicial trata-se somente de título definitivo. E aí um ponto que talvez seja um ponto de crítica, a redação ainda tem que passar por algumas melhoras, deixa de lado a execução de título judicial provisória. Isso é um ponto importante. Outro ponto importante que eu queria destacar também é o cabimento agora do ponto de vista subjetivo. Quem pode propor execução extrajudicial? Né? Artigo 1º, parágrafo único. Pessoa natural capaz. Quem que não pode? Não pode o incapaz, o condenado, preso ou internado, as pessoas jurídicas de direito público, a massa falida e o insolvente civil. Bom, essas pessoas listadas que podem, né, a pessoa natural capaz, ela vai protocolar o pedido de execução, de procedimento de execução de título extrajudicial, onde? Qual o local, a competência? A lei fala, o artigo 3º fala que vai ser no tabelionato de protestos, e o tabelião de protestos passa a se tornar uma coisa que, inclusive, o nome importado da legislação portuguesa, o agente de execução. O que esse agente de execução, o que o tabelião faz durante o procedimento de execução extrajudicial? As funções dele estão listadas no artigo 4º, mas o que eu posso resumir aqui para vocês é o seguinte: ele pode pesquisar bens, ele pode citar, ele pode... 5 minutos. Obrigado, doutor. Ele pode penhorar, ele pode avaliar, ele pode expropriar. E vejam, em todos esses verbos que eu disse, não está ali o poder de julgar. Ele não julga, ele consulta o juiz ou ele suscita dúvida. Esse é um ponto bastante importante. Um terceiro ponto que eu quero ressaltar, ainda no tocante ao procedimento perante o tabelionato, né? Seja um título executivo extrajudicial, seja um título executivo judicial. Existem críticas com relação à obrigatoriedade do protesto, a lei é clara, você faz o protesto e posteriormente inicia esse procedimento. Esse procedimento ele vai se assemelhar a uma petição inicial, conforme os requisitos do artigo 798 do Código de Processo Civil. A lei também prevê que vai ser editado um formulário, de modo a pacificar, unificar isso em todos os tabelionatos. O tabelião recebe essa petição inicial formulário, faz o controle de admissibilidade com a presença de requisitos. Se ele verificar que tem algum problema, ele ele pede que em 15 dias seja emendado e sanado esse problema. Daí para frente, tudo muito se assemelha ao procedimento judicial, com um detalhe: o tabelião não julga. O tabelião, na dúvida, consulta o juiz e, se eventualmente alguma das partes discorda do tabelião, é levado ao procedimento de suscitação. Tem defesa? Tem defesa judicial. Você pode, enquanto tramita o procedimento, apresentar os embargos que são julgados pelo procedimento, pelo juízo competente. Então, já encaminhando para o final e trazendo o último tópico, eu particularmente considero isso uma oportunidade para a advocacia. O artigo 2, o artigo 2º fala claramente: a presença do advogado é obrigatória. Ele até fala representando o exequente, mas a gente tem que interpretar: executado e exequente nesse procedimento é sempre obrigatória a presença do advogado. É claro que o advogado ele acaba sendo mais onerado nesse procedimento, é verdade, mas ele é um protagonista.
Ele é o centro das atenções para a satisfação do crédito. O procedimento vai andar mais ou menos também conforme a destreza dele em levar essa situação. Um outro ponto que para mim é bastante claro: os tabelionatos, em geral, são ambientes e núcleos de pessoas mais informais no tocante aos procedimentos do que as varas cíveis em que tramitam os processos. Então, o advogado tende a ter uma facilitação nesse acesso e nessa interlocução para a tramitação desse procedimento. Outro ponto importante para a advocacia é obrigatória as regras de obediência do processo eletrônico. Então, todos esses processos vão tramitar de maneira eletrônica. E o último ponto que eu acho importante, a previsão expressa no procedimento de fixação de honorários de 10%. Então, concluindo, doutor Luiz, para lhe devolver a palavra, eu acredito que o procedimento é válido. Nós já temos maturidade jurídica para começar a debater esse assunto. A advocacia tem que entender isso como uma oportunidade de poder tramitar a cobrança de créditos numa via melhor, numa via bem pavimentada, bem asfaltada, iluminada, com ruas largas, que tende a ser um pouco mais rápido. Temos problemas? Temos. Mas esses problemas, certamente, eles vão ser consertados, vão ser arrumados ao longo da tramitação legislativa. E eu faço aqui uma ressalva toda especial. A autoria desse projeto é da senadora Soraya Tronic, do Mato Grosso do Sul, e foi montada uma comissão especial de juristas para que fosse elaborado esse projeto de lei. Essa comissão especial de juristas tinha como presidente o desembargador aposentado aqui de Santa Catarina, professor Joel Dias Figueira Júnior, que nos assiste agora, um grande abraço para ele, certamente era a pessoa mais recomendada para estar aqui conversando sobre o assunto. Também fazia parte da comissão a professora Flávia Pereira Ribeiro e o professor André Gomes Neto. Esse PL atualmente está parado, esperando a designação de um relator na Comissão de Constituição e Justiça. Como o professor Joel bem colocou em assunto recente, né, o projeto de lei está aí, para ser debatido, para ser emendado, para ser criticado, para ser elogiado. Cabe agora ao Congresso Nacional tocar para frente essa grande iniciativa e, repito, essa grande oportunidade para a advocacia. Mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço ao doutor Marcos Vinícius pelas duas palestras que nós já vimos. Uma revolução vem por aí, vai balançar o nosso sistema, muito proveitoso. E agora vamos ter a oportunidade de ouvir a doutora Valéria Ferioli Lagrasta, que é juíza de direito da 2ª Vara da Família e da Associação e da Comarca de Jundiaí, pós-graduada em métodos de soluções alternativas de conflitos humanos pela Escola Paulista da Magistratura, formada em mediação judicial, Mediation and the Judicial System, e negociação e mediação avançada pela Columbia University, instrutora de técnicas autocompositivas e políticas públicas do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Doutora Valéria tem a palavra, e desde já agradecendo, não sei se ao final teremos tempo, as ilustres palestras que muito trouxeram de benefícios a todos aqueles que tiveram a honra de participar desse painel. Então, tem a palavra a doutora Valéria. Boa noite a todos. Em princípio, eu queria agradecer o convite que me foi feito, né, pelo Felipe Santa Cruz e pelo Rony Duarte. É uma grande honra estar aqui, participar desse painel número 100, né, com advogados tão ilustres, renomados e com tanta experiência na área jurídica, como eu pude perceber, e como alguns eu já conhecia, como o Carlos Eduardo Vasconcelos, tive a oportunidade de conhecer há alguns anos, né? O doutor Marcos Borges, também um grande prazer, doutor Luiz Saraiva, estar aqui nesse painel. Bom, nessa posição, né, nesse lugar de integrante do judiciário, eu pensei em tratar da política judiciária nacional de tratamento adequado de conflitos, que agora está completando 10 anos da resolução 125, e trazer essa ideia de como o advogado e a mediação privada se inserem nessa política, que apesar de ser uma política judiciária, né, como que o advogado, a mediação privada se inserem nessa política.
E não há como a gente falar de desjudicialização sem pensar no excesso de judicialização. É lógico que eu não vou tratar aqui da crise do judiciário, né, que todos já conhecem, e nem das soluções para essa crise, mas não tem como a gente não tocar nesse assunto. Hoje nós temos quase 100 milhões de processos, e se de um lado esse protagonismo é bom, porque significa que o cidadão confia no judiciário, entrega seus pleitos ao judiciário como canal de afirmação da cidadania, por outro lado é ruim porque acaba congestionando, né? Então, em outras palavras, eu acho que é o momento da gente refletir se é isso que o cidadão quer e espera do Poder Judiciário. Porque, ao mesmo tempo que ele precisa entrar, nós precisamos ter uma grande porta de entrada, né, permitir o acesso amplo ao Poder Judiciário, é necessário permitir que ele saia com uma solução célere, justa, adequada e efetiva para o seu conflito, ou que ele nem ingresse no judiciário por conseguir resolver seus conflitos através de mecanismos consensuais, como a conciliação, a mediação, a arbitragem e tantos outros, né? Que é essa ideia de tribunal multiportas, uma grande porta de entrada e várias portas de saída, que são esses métodos. E dentro dessa perspectiva de tribunal multiportas, é exatamente isso que a Resolução 125 tentou trazer na unidade judiciária, que é o CEJUS, que é o Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos. E traz a resolução alguns objetivos amplos e de vanguarda, como o acesso à justiça, como acesso à ordem jurídica justa, que é uma expressão do professor Kazu Watanabe, a mudança de mentalidade de todos em relação a esses métodos consensuais e a qualidade do serviço prestado por conciliadores e mediadores. Mas o objetivo principal dessa política é o acesso à justiça como acesso à ordem jurídica justa e não a desjudicialização ou a acabar com a morosidade do judiciário, apesar de que o uso desses métodos consensuais, ele acaba reduzindo o número de processos e os seus custos, o que, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, é bastante interessante. Então, nessa ideia de tribunal multiportas, é óbvio que entra o advogado, né, até para evitar a judicialização de novos conflitos, pois o artigo 2º, inciso 6º do Código de Ética e Disciplina da OAB, fala exatamente que o advogado é o primeiro conciliador da causa, que cabe ao advogado, ao atender um cliente, incentivar uma composição, incentivar o uso dos métodos consensuais de solução de conflitos. E agora, recentemente, né, há 5 anos, recentemente, o novo CPC trouxe até no artigo 3º, então, como princípio informador de todo o sistema processual brasileiro, exatamente o estímulo aos métodos consensuais de solução de conflitos por todos, magistrados, advogados, defensores, procuradores. Então, dentro dessa perspectiva, o que o professor Kazu, ele pretende, quando ele fala de acesso à ordem jurídica justa, é que a pessoa tenha a possibilidade de uma solução célere, justa e adequada para o seu conflito. Então, que para cada conflito existe um método adequado e que ele receba, além disso, uma orientação jurídica, que ele consiga obter os documentos essenciais ao exercício da cidadania. É uma ideia bem ampla de um judiciário prestador de serviços que atende aos anseios da comunidade. E aí a gente, então, voltando, né, um pouco para o advogado, nessa dimensão atualizada de acesso à justiça, então a gente tem essa perspectiva de acesso à justiça não só na esfera judicial, quer dizer, dentro do trabalho do próprio Poder Judiciário, mas também na esfera privada. E, além disso, em outras instituições públicas também, como o próprio PROCON, Senacom, com a plataforma consumidor.gov, que é bem recente, as câmaras privadas mesmo, as câmaras de mediação dentro da administração pública, todos esses instrumentos, essas instituições, elas também visam assegurar o acesso à justiça ao cidadão. Então, a justiça com J minúsculo, como o professor Kazu também fala, até para diferenciar o acesso à justiça daquele acesso o mero acesso ao Poder Judiciário, que seria o acesso à justiça com J maiúsculo, nesse acesso à justiça, nós temos uma obra coletiva. Até o José Renato Nalini, o professor, né, e magistrado aposentado José Renato Nalini, ele fala isso, que isso é uma obra coletiva, essa justiça. Cabe não só ao próprio Poder Judiciário, ao Estado, dentro dos seus serviços, contar com a participação dos advogados, das partes, dos conciliadores e mediadores, mas também a sociedade deve se organizar e desenvolver instrumentos de prevenção e de solução de conflitos.
Então, tudo isso leva ao segundo objetivo da Resolução 125, que é exatamente a mudança de mentalidade de todos em relação aos métodos consensuais de solução de conflitos. E nessa mudança de mentalidade, por que a gente precisa mudar a mentalidade? Nós estamos hoje numa fase de transição da cultura da sentença para a cultura da pacificação. Né? O povo brasileiro, ele é muito dependente de autoridade, e o advogado, até recentemente, era formado para litigar, para fazer peça, defender tese jurídica. A pessoa, ela procura o advogado, ela quer ingressar com uma ação, ela quer brigar até o fim. É esse o conceito e a cultura que nós temos no Brasil. Mas nós estamos transitando para uma cultura de pacificação com o resgate dos métodos consensuais. E um grande passo nesse sentido foi a Resolução 5 de 2018 do MEC, que estabeleceu como disciplina obrigatória no curso de graduação em Direito uma disciplina de métodos consensuais de solução de conflitos. E a resolução traz algumas ações concretas também nesse sentido. E até já foi comentado, né, pelo outro palestrante, o Dr. Carlos, recentemente, no mês de junho, a OAB, o Conselho Federal da OAB, por iniciativa do Rony Duarte, e junto com o conselheiro Henrique Ávila, assinaram um termo de cooperação técnica exatamente para desenvolver no CNJ um curso de capacitação de advogados, específico para advogados em conciliação e mediação. Eu faço parte desse grupo de trabalho que está desenvolvendo esse curso, logo mais nós teremos o curso, mas a ideia desse curso, então, não é só formar advogados como conciliadores e mediadores, e muito menos para que eles atuem no âmbito judicial, trabalhando como voluntários. Não, a ideia é mudar a mentalidade e trazer para a advocacia uma nova perspectiva profissional. Então, para que o advogado conheça a mediação e a conciliação, saiba como funcionam os procedimentos, tanto para acompanhar o cliente no judiciário, numa sessão de mediação, seja pré-processual, seja processual, quanto indicar para o cliente qual o método mais adequado para a solução daquele conflito, para ele poder escolher um mediador, um conciliador, ainda que seja do quadro do próprio judiciário, se for uma mediação dentro do processo, e para que ele também possa ajudar o próprio judiciário na fiscalização da qualidade do serviço de conciliadores e mediadores. Mas traz também essa perspectiva nova para a advocacia, uma sensibilização para que o advogado possa atuar com a mediação no âmbito privado. E, então, a ideia é trazer no curso, e até também fora do curso, eu acho que hoje a gente tem que pensar que alguns instrumentos eles já estão disponíveis há 5 anos no CPC e ainda não são utilizados como deveriam ser, como o próprio negócio jurídico processual, o saneador em cooperação com as partes. Tudo isso pode ser usado pelo advogado e dentro desses institutos pode ser inserida a mediação, a conciliação e outros métodos de solução de conflitos. Pode haver um incentivo a esses métodos através do uso desses instrumentos. Outra coisa que é importante, que eu acho, né, para os advogados também conhecerem e saberem lidar, é com a cobrança de honorários, quer dizer, estabelecer um contrato de honorários com cláusulas específicas que prevejam o trabalho com a conciliação e mediação, seja acompanhando o cliente no setor pré-processual do Sejusc, seja ele mesmo atuando como mediador no seu escritório ou oferecendo a mediação através de uma câmara privada. Muda um pouco a perspectiva, não só, né, daquela cobrança de honorários por êxito, mas uma cobrança de honorários num outro viés. Então, também o advogado, com esse curso, e eu acho que na ideia nova que a gente tem de acesso à justiça ampla, o advogado, ele hoje, o mercado exige que ele conheça os métodos consensuais e que ele saiba explicar para o cliente quais são as vantagens desses métodos consensuais de solução de conflitos. Então, vantagem de custo, de tempo, de autonomia da vontade das partes, de confidencialidade e tantas outras. Então, muitas vezes, o que a gente percebe é que tanto as partes quanto os advogados até conhecem os benefícios dos métodos consensuais de solução de conflitos, mas eles ainda não conseguiram detectar exatamente onde que eles podem ganhar alguma coisa, tanto profissionalmente quanto financeiramente, né? Então, é nisso que a gente está tentando exatamente, eu acho que a gente está nessa fase de mudança de mentalidade de todos. É lógico, alguns juízes também não mudaram a mentalidade ainda, então é um movimento, né, de todos nós.
judiciais. O terceiro objetivo da resolução, porque como eu estava falando dentro da política pública, é a formação, a qualidade dos conciliadores e mediadores, né? E nessa formação, trazendo aqui para a advocacia também, o próprio CNJ, desde 2018, desenvolveu um curso de ensino à distância para capacitar conciliadores e mediadores de várias profissões, de origem e tal. E agora a gente está trabalhando nesse curso de formação de advogados em conciliação e mediação. Essa formação, é lógico, é uma formação básica e ela veio para tentar solucionar o problema de nós termos conciliadores e mediadores em todas as unidades do judiciário, em todos os estados, em número suficiente para atender a demanda do artigo 334. Mas, em relação aos advogados, é um curso básico, é só, como eu falei, de sensibilização, para que haja, assim, um conhecimento mínimo em relação aos métodos, mas se o advogado quiser realmente oferecer isso como um serviço, é melhor que ele se aprofunde, que ele faça cursos de especialização, como o doutor Carlos também mencionou, né? Hoje nós temos mediação empresarial, mediação familiar, desenho de conflitos, ODRs, vários cursos específicos de negociação que podem vir em benefício do advogado quando ele quiser oferecer isso como um serviço novo, então ele vai ter que se destacar em qualidade, né? O curso que o CNJ vai oferecer, óbvio que é um curso básico que serve apenas para ele ter uma noção e começar a trabalhar com esses métodos e não, né, se dar mal, por exemplo, se ele tiver que participar de uma sessão de mediação no âmbito judiciário sem saber exatamente como funciona. Então, nós podemos concluir dizendo que nós temos hoje no Brasil um mini sistema de métodos consensuais de solução de conflitos, como a professora Ada, minha saudosa professora Ada Pellegrini Grinover costumava falar, né? Nós temos um mini sistema formado pelas duas leis, o CPC, a Lei de Mediação, a 13.140, e o normativo da Resolução 125, que apesar de não ser uma lei, não foi revogada pelas duas leis mencionadas. E aí, nessa ideia de mini-sistema, ela falava que em alguns pontos das normas desses três normativos, a gente pode, em princípio, entender que há uma incoerência, que há um conflito, e aí nós devemos usar a teoria do diálogo das fontes, né, nessa interpretação das normas. Porque, de acordo com o artigo 2º da Lei de Introdução ao Direito Civil, a lei especial, que no caso é a lei de mediação, prevalece sobre a lei geral. Mas essa teoria diz que quando a lei geral não contraria ou não restringe a lei especial, ela complementa. Então, em alguns pontos, como o próprio 334 do CPC, a gente deve fazer essa interpretação. E aqui, em relação à mediação privada, é lógico, a lei de mediação, ela trouxe uma previsão específica de mediação privada, de mediação extrajudicial. Mas, por exemplo, em relação aos princípios éticos, a lei de mediação traz os princípios éticos de forma muito genérica, resumida. Então, aí, a Resolução 125, que no anexo 3 tem um código de ética bastante detalhado, ela vem em complementação. Por outro lado, quando o artigo 9º da lei de mediação fala que para ser mediador extrajudicial é necessário que a pessoa seja capaz, de confiança das partes e capacitada, essa capacitação é a capacitação do anexo 1 da Resolução 125? Óbvio que não. O anexo 1 da Resolução 125 fala em capacitação de mediadores e conciliadores judiciais. Então, essa capacitação do mediador privado, ela deve ser buscada pelo próprio mediador que quer se inserir nesse mercado de métodos consensuais, para que ele se destaque, para que ele tenha uma melhor qualidade. Então, vai depender exatamente dessa concorrência do próprio mercado e do incentivo e da motivação de cada um de se adequar e de estudar e de se aprofundar nas técnicas de mediação e na mediação, como eu falei, especializada. E o procedimento também, né? Nesse caso, o procedimento da mediação privada, ele vem previsto nos artigos 21 a 23 da Lei de Mediação, e é esse procedimento que deve prevalecer em relação ao procedimento judicial, ao procedimento da própria Resolução 125, né?
Então, em linhas gerais, era isso que eu queria dizer. Agora, concluindo, o ministro Barroso, recentemente, ele deu uma palestra e ele falou que depois da pandemia, nós vamos ter duas grandes batalhas, uma sanitária, né, com mortes e uma tristeza, assim, de perda, de desestruturação das famílias, e uma econômica. Nós vamos ter miséria, fome, desemprego, e isso vai gerar uma litigiosidade incontida. Então, todos nós temos que ter em mente, né, nós operadores do direito, advogados, magistrados, que o verdadeiro acesso à justiça, esse acesso à ordem jurídica justa, buscado pela política judiciária nacional, e nessa nova dimensão de acesso à justiça, esse novo acesso à justiça cabe a todos nós, em cooperação, nós devemos atuar em cooperação. Foi-se o tempo que o juiz ficava na sua sala, isolado, e que se achava superior aos outros. Hoje, o juiz, ele é uma pessoa, ele sempre foi uma pessoa comum, né? Eu sempre deveria ter se comportado como tal, mas hoje o juiz, ele precisa sair desse pedestal e todos nós precisamos agir em cooperação, em colaboração, principalmente diante dessa pandemia e do que virá depois, né? Todos nós vamos ter que cooperar, colaborar, para que realmente a gente possa minimizar os efeitos dessa pandemia e não tornar letra morta alguns direitos dos cidadãos. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar, queria agradecer muito aqui a participação nesse congresso e agradecer os meus colegas aqui de painel. Bem, quero dizer da grande honra de ter sido moderador desse painel, com tão ilustres pessoas. Confesso que, pessoalmente, eu aprendi muito. Creio que, para todos os ouvintes, foi de extremo proveito tão renomadas pessoas e tão capacitadas e especializadas nas palestras que deram. Eu aproveito também para agradecer a sensibilidade dos palestrantes em adequar tão vastas ideias em tão pouco tempo, para se adequar realmente ao tempo disponível para cada palestrante. Dr. Carlos Eduardo, Dr. Marcos Vinícius e doutora Valéria, tive a honra de conhecê-los aqui, espero reencontrá-los em outros momentos da nossa vida para debatermos mais aprofundadamente essas matérias de tão alto alcance para todos. Então, obrigado a todos que nos assistiram e tenham proveito também nas demais palestras que estão sendo dadas a partir de agora. Boa noite a todos e boa tarde ainda aqui o pessoal do Acre.